muito o Góes. Eu até escrevi o Cruz Marconi simulando que fosse uma outra pessoa, né, falando essa frase. Então começa com isso a frase dele. E na sequência eu explico quando que eu o conheci. Eu conheci o Góes em 1963. Nessa época era secretário de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de São Paulo, um outro jornalista, era o Carlos Rezende. E eu fui oficial de gabinete, tinha 20 anos, não estava nem formado ainda, estava na faculdade. E o Góes era também oficial de gabinete, só que chefiava o gabinete. E ali nos conhecemos e nos tornamos amigos. E depois, com o término da gestão do Prestes Maia, que era o prefeito da época, cada um foi para outro destino, mas eu acabei reencontrando na sequência o Góes na Casper Libero. Ele era professor e eu também me tornei professor a partir de 1966. E aí tive uma convivência longa com ele até quando ele faleceu, que foi em 1979. E sempre tive uma grande admiração por ele. É uma figura que realmente é encantadora. Mas vamos lá. Eu vou dando umas olhadas aqui para justamente ver a parte que é mais interessante ler. Bom, ele foi jornalista a vida inteira, mas ele tem 7 livros publicados. Uma parte da atividade literária dele foi de crítica literária e história da literatura. E a outra corresponde às crônicas que ele colegiou, selecionou e colegiou em livro. São 3 livros assim. E há 2 livros que transcrevem os discursos de posse dele na Academia Paulista de Letras e na Academia Paulista de História. Bom, como figura humana, classifico o Góes como um homem bom, que ele é. Culto, mas sem jactância. Cortês, mas sem afetação. Sociável, embora um pouco formal. Tanto que ao longo de toda a vida, nós nunca nos chamamos por você, né? Nós chamamos por querido confrade. Mas era um coração formidável, apesar de ser um pouquinho informal às vezes. Sem dúvida, não era rico, mas as paredes dentro das quais morou recobriram-se de livros desde a entrada e transbordavam para todos os cômodos, formando uma biblioteca extraordinária. Em local discreto, havia-se a máscara mortuária do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, eu fui amigo do Mário de Andrade, participou em certas ações do Mário de Andrade com relação à coisa que hoje está muito evidente, que é a defesa dos direitos, né, dos negros. Ele era muito mais novo que o Mário de Andrade. E quando o Mário de Andrade morreu, ele foi o primeiro amigo a chegar na casa do Mário. Casa que hoje, os senhores sabem, é a... Como é que chama lá? Museu da Palavra. Isso. Ali no Lopes Chaves. Lopes Chaves, muitas vezes, referido como nas próprias poesias. Mas então, e como ele foi o primeiro a chegar, ele ajudou o Scotto, que era um escultor, ele ajudou a executar a máscara mortuária do Mário de Andrade. Essa máscara mortuária hoje está no Centro Cultural de São Paulo. Faz parte do acervo lá do Centro Cultural de São Paulo. Mas ficou muitos anos na casa do Góes. Bom. Ficou na União Brasileira de Escritores. Hein? Essa máscara, se não me engano, ficou na União Brasileira de Escritores também. A União Pode Brasileira ser, não de sei. Escritores que doou para o Centro Cultural Vermelho. Ótimo. Então, ótimo acrescentar essa informação. Quer dizer, ela está dizendo que essa máscara ficou um tempo na União Brasileira de Escritores. Agora está no Centro Cultural de São
descrição dele, melhor ler. Góes era negro, de altura mediana. Por ser muito magro, parecia ser mais alto do que em realidade era. Não creio que alguém o considerasse belo, mas com verve e simpatia conquistava as pessoas. Permitam-me crer que, para mulheres, devia parecer encantador, tanto que teve várias esposas e daí muitos filhos. Estou convicto de que devia ser bom marido. Aliás, estou convicto também por informação dos próprios esposas e companheiras. E basta recordar a cena do seu velório. Quando ele morreu, ele foi velado no saguão da Academia Paulista de Letras. E tinha uma viúva chorando ao lado do caixão, tinha outra no auditório em cima, quer dizer, são viúvas sucessivas, né? Na verdade não era um polígamo. E tinha uma outra terceira que eu não sei onde é que ficou, se era na biblioteca, em algum outro lugar. Quer dizer, ele realmente foi pranteado por várias mulheres com quem ele viveu, né? O que é um atestado também de que deve ter sido muito bom marido, na medida do que ele pôde, bom filho. Bom, agora a maneira de se apresentar. Vestia-se com esmerada elegância, envergando ternos, isto é, ternos, paletó, calça e colete, bem cortados, sob medida. Também usava sempre uma gravata de seda e o lenço da mesma cor acompanhando no bolsinho aqui, como era costume muitas vezes naquela época. E eu usava sempre um chapéu cuco. O chapéu naquele tempo ainda se usava, isso aqui já estou falando da época de 1950, 1960, ainda se usava. O Churchill, por exemplo, usava chapéu cuco. Né? Hoje não existe mais. Né? De bom temperamento, nunca o vi carrancudo. Facilmente sorria. Em algumas poucas ocasiões, entusiasmava-se tanto e ria com tanto gosto que se levantava e andava um pouco para lá, para cá, meio arcado, rindo, mas dentro da formalidade, sem ficar fazendo muito barulho. E ao falar, ele tinha um restinho lá no fundo de acento carioca, porque a infância ele passou até os 15 anos no Rio de Janeiro. Sempre foi muito cortês, mas intransigente nas suas opiniões. E quando ele discutia um ponto de vista, mantendo sempre a elegância, entretanto, era veemente na defesa do que ele considerava certo. Né? Até a propósito da fala de Lobato, do Góes, eu transcrevo aqui uma opinião do Biapaba Martins, que num artigo disse o seguinte: Góes, o cronista de São Paulo, nós vamos ver que Góes teve uma paixão ardente pela cidade de São Paulo. Ele realmente acabou, embora sendo baiano, acabou sendo reconhecido como um cultor, né, da história de São Paulo, etc. As crônicas dele muitas vezes tratam da história de São Paulo, mas disso nós vamos falar depois. Mas o Ibiapaba Martins disse o seguinte, escreveu o seguinte: provocado ou sem provocação, ele se erguia lépido de sua mesa de trabalho, isso quando ele ia defender uma opinião, brandindo o dedo em riste, como um espadachim, como se levasse na ponta do florete a ideia que esmagaria o opositor. Quer dizer, ele era muito veemente, realmente, para quando ele defendia um ponto de vista. Ele tinha uma característica também, que quando ele ia se empolgando na defesa de algum ponto de vista, ele ia, os lábios dele fremiam um pouco. E ele começava a irradiar perdigotos. Né? Ele era dominado pela ideia que ele estava defendendo. Muito bem, agora alguns dados sobre
a vida dele, né? Ele nasceu na cidade de Nazaré das Farinhas, em Salvador, na Bahia, em 27 de novembro de 1915. Filho de Arthur Ferreira e Maria Bárbara Nascimento. Numa crônica, ele relata que ficou órfão. Essa parte da infância dele é uma coisa meio nebulosa, embora eu tenha convivido muito com ele, porque eu encontrava na faculdade no mínimo 3 vezes ou 6 vezes, de manhã e à noite, lá na Casper Libero, por semana. Mas isso é um pouco assim, porque na verdade ele não ficou órfão. O que há é que ele passou a ser criado, logo depois, por 2 mulheres, mãe e filha. A Bilu, que ele chamava de mamãe, e a Luísa, que era a filha da Bilu. Inclusive, eu não sei o nome de registro dessas pessoas, e nem tem para quem mais perguntar. Porque as pessoas que podiam ter, por causa de convivência com a informação, já se foram. E as que eu pensei que talvez pudessem esclarecer isso, também não. O que se sabe é que isso eu sabia desde que o Uruguai estava vivo, que o pai dele, ambos eram baianos, a mãe é de Salvador, a mãe e o pai. O pai dele foi desembargador da Bahia no Tribunal de Justiça. Aí, a partir de poucos meses de vida, ele passa a ser criado por essa dona Bilu, que nós vamos ler aqui um trecho de uma crônica em que ele a recorda, em Petrópolis. E depois, logo, ainda na infância, vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele estuda em Petrópolis, ele chegou a estudar num colégio tradicional de Petrópolis, eu preciso ver aqui que agora não estou lembrando. Lafayette, Instituto Lafayette, é centenário lá. Aí, indo para o Rio, lá no Rio ele foi aluno de um colégio também centenário, que é o Colégio Zacaria, que era dos Barnabitas, da ordem, né? Dos padres Barnabitas. Quando ele tem 15 anos, a família vem para São Paulo. A mãe, a filha, que ficou irmã de criação dele, e um outro filho, Aloysio, que era filho também da Bilu. Eles ficaram algum tempo em São Paulo, mais curto, porém. Quando eles voltaram para o Rio, ele fica em São Paulo, com 15 anos. E aí a vida dele vai ser sempre em São Paulo, nunca se ausentou de São Paulo. Ele começou como entregador de roupas de um ateliê de costura. Então ele tinha essa humilde função de entregar os vestidos que eram feitos para as clientes. Depois trabalhou um tempo num órgão público ligado a serviço social. E houve um tempo um pouco mais longo em que ele se tornou vendedor, com pouco êxito, de um achocolatado que chamava Maltônico. E ele deu conta que esse achocolatado, ele vendia muito pouco. Nessa época, ele morava numa rua chamada Lufgren, ali no Jardim da Glória, né? Como quem, depois da Vila Mariana. Né? E naquele tempo aquilo era um erro. Inclusive, quando chovia muito, a rua era descalça, ficava uma lameira, e ele, para poder chegar até a Avenida Jabaquara, tinha uma distância razoável, então ele não saía. E aí ele andou sobrevivendo nesse quarto que ele alugava, graças ao produto que ele vendia. Quer dizer, ele, no almoço, tomava o achocolatado com Maltônico e na janta a sopinha do bebê, que era outro produto dessa mesma firma. Né? Isso ele conta em crônicas. Né? Nessa época, ele faz um curso de madureza, o que significa que ele não tinha se formado ainda do colegial.
fiz um curso de madureza que tinha na Praça da Sé, no qual, segundo ele conta, o Armando Criscuro, que foi também jornalista, também fazia, era colega. Aí fica uma pergunta, mas ele foi professor da faculdade. É que naquele tempo, na área de jornalismo, isso era usado, a lei permitia que se utilizassem profissionais experientes para disciplinas nas quais não houvesse profissionais com formatura acadêmica. E foi, por exemplo, o caso dele. A Casper Libero foi a primeira escola de jornalismo do Brasil. Então, havia pouca gente com formação acadêmica, quando muito tinha sido aluno da Casper Libero. E então ele foi admitido, como, por exemplo, nós tínhamos lá um professor de fotografia, no curso de jornalismo, ele também não era formado em nenhuma faculdade. Mas não havia ninguém formado em faculdade de jornalismo para dar aula. Havia fotógrafos de jornais. Então, esse homem foi professor de Casper Libero, tinha uma grande experiência, foi fotógrafo do Estadão, etc. Era o caso do Góes, né? Então, aí já fica esclarecida essa incongruência, né? Ele fez a madureza, não fez nenhuma faculdade depois, mas foi professor de uma faculdade. Bom, ele começa. Bom, o jornalismo vai ser o fio condutor da vida dele. Né? Ele começa a trabalhar no jornal com 19 anos, em 1934, no Jornal da Manhã. Passou por outros jornais ao longo da vida, de São Paulo, escrevia crônicas também para o Diário de São Paulo, onde depois ficou quase que o resto da vida inteira. O Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, que era e ainda é o jornal mais antigo do Brasil em circulação, da Tribuna de Santos, A Última Hora em São Paulo. E em entrevista concedida numa ocasião, ele disse assim: em toda a minha vida, tudo o que eu fiz foi em jornal ou setores ligados ao jornal. Nunca saí dessa área da redação. Tudo que eu tenho foi o jornalismo que me deu. Claro que nunca ambicionei grandes viagens, apartamentos no Guarujá, etc. Mas devo ao jornalismo um pouco que eu tenho. E as minhas relações, meus amigos, que são muitos, não tenho queixas. Se tivesse que recomeçar de novo, recomeçaria por aí. Inclusive, meus livros, que me deram grande alegria, foram feitos no jornal. Quer dizer, a vida dele vai ser caracterizada, né, como um jornalista, assim, em tudo. Mas ele teve outras ocupações, inclusive em cargos públicos de confiança. Né? A escrita dele era muito útil para os políticos. E ele foi empossado na Academia Paulista de Letras em 15 de outubro de 1970, cadeira 33. Aliás, foi eleito. Empossado em 23 de março de 71. Aqui, quando, por acaso, fiquei sabendo que ele tinha sido eleito, um dia que deu uma carona para ele, íamos comprar Casper Libero, e ele falou, não, que eu fui eleito e tal. E aí eu fiquei muito contente, porque eu sabia que isso era um desejo muito intenso dele. Então eu pensei, se o Góes morrer agora, ele pelo menos morre feliz, né? Ele desejava. Depois ele foi eleito para a cadeira 13 da Academia Paulista de História, em 29 de agosto de 73, sendo empossado em 9 de abril de 75. E aqui ele se tornou patrono da minha cadeira, que é número 1, não que eu tenha querido tirar vantagem do número da cadeira, então meu nome é Antônio, e as cadeiras foram distribuídas por ordem alfabética. Bom, além de, como vocês já mencionaram, que eu não falei, além de trabalhar em jornal, ele publicou livros. Então eu trouxe aqui os livros, eu li todos os livros do Góes.